Tá, então tá, olha só. Primeiramente, um bom dia a todos, tá? Eu sou o professor Dorival, eu sou zootecnista, tenho mestrado e doutorado na área de carnes. Então, a minha especialidade é trabalhar com carnes, mas trabalhamos também com leite e nos últimos tempos temos trabalhado com todo tipo de derivado em tecnologia, sabe? Inclusive pães, e estamos também trabalhando com a questão também de cerveja. Provavelmente semana que vem estaremos fazendo cerveja lá no campus também, tá? Se algum de vocês quiserem, em algum momento, participar de algum trabalho comigo lá na... Não precisa ser um estágio, alguma coisa, entre em contato e se a gente tiver disposição, poderemos estar atendendo, tá? Lembrando que lá nada é remunerado, tá? É trabalho, estágio normal, tá bom? E estamos trabalhando, então, nesse semestre, a disciplina de Introdução às Ciências dos Alimentos, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma projeção para a gente fazer um apanhado do que, aí, qualquer momento que surgir dúvidas ou alguma consideração, vocês estão totalmente livres para parar a aula. Isso é até bom, porque a gente acaba complementando a aula. Podemos combinar assim? Se vocês não falarem. Sim, professor. Eu sei que assim, eu sei que vocês não gostam de falar, eu também não gosto, mas a vida do solitário aqui é difícil quando vocês não falem comigo. Apresentação, uma janela, vamos lá. Estamos compartilhando? Está aparecendo aí para vocês? Tá, professor. Então tá bom. Então vamos lá. Lembrando, lembrando vocês que essa disciplina sempre quem trabalhou foi a professora Cristiane, tá? É uma vitória dela, ela está fazendo doutorado, e aí, esse semestre, eu estou contribuindo com ela, tá? Então, muitos dos conteúdos que vocês virem aqui, vocês também viriam com ela, tá bom? Inclusive os slides, que a gente compartilha muito as coisas, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de alimentos, tá? Nós estamos, na verdade, atendendo a uma necessidade do ser humano, que é a alimentação, tá bom? Então, só existe alimento porque tem que ter alimentação. Todo alimento, ele é simplesmente para atender uma necessidade nutricional, de nutrientes? Não, às vezes o alimento é um prazer. E isso é uma fatia de mercado. Eu sempre gosto de falar muito do mercado também, tá? É uma fatia do mercado, que é o prazer de estar se alimentando, tá? Tanto porque o alimentar é um prazer, quando você come um alimento saboroso, como também é, ao redor do alimento, nós temos momentos de prazeres, como uma festa, como uma confraternização, ou uma própria refeição em casa, tá? Eu sou de uma época bem antiga em que a gente almoçávamos juntos na casa do meu pai, e aquilo ali muitas vezes era um prazer, às vezes tinha briga, mas normalmente é um prazer. Então, a alimentação é mais que uma necessidade biológica, é um complexo sistema que se materializa em hábitos, ritos, costumes, marcados por uma inegável relação com o poder. Então, isso que eu falei para vocês. Então, nem necessariamente é atender nutrientes. Também tem outras coisas envolvidas no complexo da alimentação. E aí, por exemplo, na tecnologia de carnes, a gente trabalha o churrasco, né? O churrasco, ele é algo prazeroso para quem não é vegetariano, né? Obviamente. A regulação alimentar, isso é um detalhe que a gente vê na digestão, tá? As regulamentações alimentares estão presentes na distinção social através de gostos e também
nas prescrições religiosas. Vamos lá. Mais perto de nós temos os adventistas. Tá? É uma parte da nossa sociedade que se dedica a uma determinada região, que é os adventistas, que eles não ingerem determinados tipos de alimentação. Tá? Por exemplo, eles não comem carne de porco, tá? Não tem problema nenhum. Mas algumas faixas do adventismo não comem nenhum tipo de vegetal, de carne. Obviamente, por conta disso, você vai ter que elaborar outros alimentos substitutivos a esse tipo de religião. Tá? Gosto, tem pessoas que, independente da religião, não gostam de comer carne. Então, eles vão ter que utilizar alguns alimentos suplementares. E daí surgiu outras tecnologias, por exemplo, o tofu, que é um queijo, se não me falha a memória, né? Soja, e assim, uma coisa que eu falo sempre para vocês, a velhice é uma tristeza, às vezes a gente começa a esquecer as coisas. E como uma coisa que a gente não come muito, como eu raramente como tofu, então assim eu esqueço, mas é algo que foi criado para substituir, né? Mas aí no caso não é nem nutricional, e sim de prazer, o queijo. Tá? Então, o gosto, tem pessoas que não gostam de determinada situação, e aí a gente trabalha a invenção de outros tipos. A cerveja sem álcool, por exemplo, ela vem atender um gosto de quem gosta de tomar cerveja, mas não pode tomar álcool. Tá? Come on, please. A comida também, fonte de prazer e expressão de desejos humanos. Nós já falamos sobre isso. Aqui é uma parte muito especial do que nós temos que entender, tá? O que é uma nutrição? É a ciência que estuda os alimentos, e se nós pararmos só nessa questão do que é a ciência que estuda os alimentos, nós estaríamos falando apenas de bromatologia. Vocês já ouviram falar nessa palavra? É uma disciplina que vocês irão fazer no futuro, eu creio. Seus nutrientes, bem como sua ação, interação. Então, nós temos os nutrientes, a sua ação e interação. E vai além, tá vendo? O que é uma interação de nutrientes? Tem alguns nutrientes que eles só agem se tiver a presença de outro nutriente. Tá? Ou ele é inibido pela presença de um outro nutriente. Aí vocês vão estudar isso bem na parte de bioquímica, tá? E o balanço em relação à saúde e doença. Além de processos pelos quais o organismo ingere, absorve, transporta. Por exemplo, tem nutrientes que só são transportados na presença de outro nutriente. Tá? Utiliza e excreta os nutrientes. Isso tudo você já sabe, né, meus queridos? Responde para o titio aqui. Senão o titio fica de cabeça baixa, triste. Pelo menos um. Olá. Ninguém, parece? Ou realmente acho que estou sozinho. É o conjunto de processos por meio do qual o organismo vivo recolhe. Quando a gente fala recolhe, quando uma vaca vai lá e come o capim, quando você vai e pega um pedaço de bife, e transforma as substâncias sólidas e líquidas exteriores de que precisa para sua manutenção, tá? A manutenção ela é dada muito mais na parte adulta. Muitas vezes a gente tem que comer só para nos manter. Se a gente comer em excesso, nós nos tornamos obesos ou podemos ter outros tipos de doenças. Desenvolvimento orgânico normal e produção de energia. Tainara, eu acho que você foi a última
outra aí que me questionou a respeito de alguns termos que de repente você não entende. Tá tudo ok? Sim, professor, eu tô te acompanhando. Não, em relação aos termos que eu falei, às vezes uma coisa ou outra, né, que fica subentendido, mas quando eu tiver com meu material na mão, que agora eu estou no laboratório, aí eu mando lá no grupo. Ah, beleza. Então tá beleza, então. Então, Tainara, o que que é nutriente? Tá? Nutrientes são substâncias que estão inseridas nos alimentos e possuem funções alimentares, funções variadas no organismo. Eu vou ter que parar um segundinho aqui, que uma máquina de lavar roupa vai começar a bater aqui e não vai ter condições de eu estudar. Peraí. Então, e possui funções variadas no organismo. Então, pessoal, a questão da função, das definições de nutrientes, pode ter algumas variações, entendeu? Mas nem sempre vai ser completa. Todas elas vão ter as suas limitações, entendeu? Mas, nesse caso, nós podemos continuar simplesmente com essa definição que está no slide. São substâncias que estão inseridas nos alimentos e funções variáveis ao organismo. De maneira geral, nós podemos classificar os nutrientes ou subdividir eles em quem? Em carboidratos, em proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, fibras e água. Aí você vai me perguntar, professor, água é nutriente? É nutriente, tá? E talvez seja o nosso principal nutriente. Então, nós temos os carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, as fibras e a água. Eu até acho que eu falei isso, que vocês já receberam todos esses materiais aqui, ou ficou faltando minerais? Tive um lápis aqui, acho que minerais vocês não receberam, né? Depois confirme isso para mim, tá? Então, alguns nutricionistas colocam as fibras dentro de carboidratos, tá? Porque também as fibras podem ser carboidratos. Por exemplo, a pectina, ela é um carboidrato. Alguns animais digerem ela com muita facilidade, outros não. O ser humano, por exemplo, não digere a pectina, então ela é uma fibra, tá? A lignina é uma fibra que nós não digerimos e nenhum outro tipo de animal. Então, ela é uma fibra por excelência, tá? Vamos lá. Alimentação é um processo pelo qual os seres vivos adquirem do mundo exterior os alimentos que compõem a sua dieta, tá? No que a gente pode diferenciar a alimentação de dieta? Dieta é o conjunto de alimentos que o indivíduo consome diariamente com as substâncias nutritivas denominadas nutrientes. A dieta é algo mais completo do que simplesmente a alimentação. Nós estamos estudando aqui uma parte chamada nutrição. Tá? Professor, isto tem a ver com as ciências do alimento? Tem. Por que tem a ver com ciências dos alimentos? Porque a partir desses conceitos, nós vamos produzir alimentos para atender a essas demandas. Tá claro? Então tá.
Finalidades da alimentação. Primeira... Professor, Oi. passando os slides, porque aqui no meu tá parado só na introdução à ciência dos alimentos, que é a entrada. Você está passando No os meu slides também. ou tá só nesse? Ué, eu tô passando. Não, aqui no meu tá parado só a introdução à ciência dos alimentos, que é o primeiro lá. Ué, o que tá acontecendo, será? Vocês estão vendo ele aqui? Agora mudou. Professor, agora passou. Agora tava. Não, passa de novo, professor. Antes mudou. Aí, agora tá mudando. Tá em alimentação agora. Tá. Então, Nutrição. foi engraçado isso aqui. Sabe o que foi? Eu acho que quando eu fiz a apresentação, deixa eu passar aqui rapidão, ó. Tava passando aí? Aqui não Agora tá passando, não tá. não. Não? Então, é quando coloca a apresentação, não tá passando. Estranho, né? Agora sim passou, tá em nutrição agora. Ai, que pena. Mas aí eu vou passar o slide para vocês e aí vocês acompanham aí até onde que foi, tá? Então vamos lá. Finalidade da alimentação. Primeiro, aporte energético. Quase todo nutriente ele tem energia, tá? Um exemplo de um que não tem energia é a água. A água é um nutriente que não tem energia, tá? O aporte plástico tem a ver com a construção dos músculos, por exemplo, tá? E o aporte de água e de eletrólitos. Lembrando que mais ou menos 75% do nosso organismo é água, então a gente precisa de bastante água. E, além de tudo, muitas reações só acontecem na presença... 90% das reações só acontecem na presença de água e de alguns eletrólitos. O que seriam eletrólitos? Dá um exemplo de eletrólito. Cloreto e hidróxido. Cloreto e hidróxido. Cloro e sódio. São dois eletrólitos. Para não falar em outras modalidades. Falar especificamente o elemento químico. Então, isso tudo aqui vai fazer o quê? Vai fornecer todos os nutrientes essenciais em proporções adequadas. Então, nós temos nutrientes que são essenciais, mas para ele atender a demanda, ele precisa estar na quantidade correta, nem em excesso e nem em deficiência, tá? Se eu tenho uma demanda de 100, se eu consumir 8, eu vou estar consumindo um nutriente essencial, mas não na quantidade necessária. Fornecer quantidade necessária de resíduos e líquidos, proporcionar saciedade, tá? Tem muitos alimentos que a gente utiliza para proporcionar uma saciedade para emagrecer, né? Por exemplo, excesso de fibra. Eu fiquei saciado, e quando a gente fala em saciedade, você tem uma saciedade muitas vezes energética, mas algumas vezes também de ocupação do espaço do estômago, tá? Ser acessível do ponto de vista do fornecimento e custo. Para quem é muito rico, não importa o custo. Para quem é muito pobre, importa muito o custo, tá? Atender ao paladar. Isso muitas vezes é um privilégio das pessoas mais abastardas, né? Muitas vezes a gente não consegue atender o paladar, só consegue atender as nossas necessidades nutricionais físicas, vamos dizer assim, adaptando-se aos costumes gastronômicos da região. Então vamos lá. 3 coisas que eu acho que são importantes vocês terem ideias, tá? Alimentação, metabolismo e excreção. Estou falando muito rápido? Não, Não. professor, pra mim tá de bom. Então vamos lá, alimentação.
alimentação começa com a escolha do alimento, tá? Ingestão, digestão, absorção através das vilosidades intestinais. É importante a gente entender que a absorção, na sua grande maioria ou quase totalidade, acontece no intestino. Então, o intestino é um local importantíssimo para nós, porque temos que cuidar bastante do nosso intestino, tá bom? Metabolismo, essa é uma palavra muito difícil da gente gravar o que é ela, né? Porque todas as definições, ao meu ver, ela ainda é deficiente. Mas o que é o metabolismo? É um conjunto de transformações que ocorrem nos nutrientes, desde a absorção até que seja utilizado e eliminado. Isso nós estamos falando, né, em relação ao nutriente, mas nós podemos falar também a nível do ser humano, que é um conjunto de transformações que ocorrem dentro do organismo para manter ele, eu vou usar bem simplório, vivo, tá? Ele funcionando, e funcionando das melhores quantidades. Por exemplo, a respiração tem tudo a ver com o metabolismo, tá? Quando a gente fala assim, meu metabolismo é acelerado, meu metabolismo é retardado, tá? O metabolismo acelerado é porque eu preciso de mais nutrientes para atender essa necessidade. Excreção, tá? Eliminação dos produtos não utilizados e dos resíduos. Ocorre em diversos órgãos. O que eu estou fazendo agora, estou excretando pelo meu pulmão CO2. Alguns de vocês que não têm o privilégio de ter ar-condicionado, pelo suor. Alguns que tomaram bastante cerveja ontem, na urina. E alguns comelões nas fezes, né? Brincadeiras à parte. Todo mundo faz isso, né? Por exemplo, se eu tomar um excesso de vitamina C, a vitamina C é uma vitamina o quê? Hidrossolúvel ou lipossolúvel? Quem que tem coragem de responder? A vitamina Eu C, acho que é hidrossolúvel. ela é hidrossolúvel. Então, o excesso dela sai aonde? Na urina? Na urina, 99%. Então, o que que acontece? Se eu tomar um excesso de vitamina C, eu vou ter problemas de saúde? Muito Acho que difícil. sim, né? Muito difícil de ter um problema de saúde, tá? Porque o excesso dela é excretado. Agora, vitamina D é uma vitamina hidro ou lipossolúvel? É lipossolúvel. O excesso dela é eliminado pela urina? Não. Não. O excesso dela é acumulado em regiões de gordura, tá? Pode acumular no tecido adiposo da barriga ou de qualquer outro local, mas também pode acumular no seu fígado, quando ele está gorduroso. Então, a vitamina D, em excesso, ela pode acarretar problemas, até gerar câncer. Por isso que a administração de vitamina C, ela é feita com cuidado. Hoje em dia tem algumas pessoas que estão tomando vitamina D de maneira indiscriminada, que é um problema, porque se você não tiver uma deficiência, você não tem que fazer uma reposição de vitamina D. Tá? E por isso que sempre quando você faz
suplementação com vitamina D, você faz com critérios, tá? E não pode ser feita de maneira indiscriminada. Geralmente, pessoas que pegam muito sol não têm deficiência de vitamina D. Mas quem não faz assim, às vezes tem. As mulheres brancas mais velhas costumam ter deficiência de vitamina D. Então, por isso que tem que fazer suplementação. Então, tem que tomar muito cuidado com a suplementação de vitamina D, tá? Gostaram aí do parênteses ou não? Sim. Professor, o protetor solar, ele às vezes acaba impedindo, quando a gente passa demais, a entrada de vitamina D? Eu não entendi, minha filha. Cortou. O que que é? O Repete. protetor solar, ele, tipo, quando a gente passa demais, assim, ele impede Não, a entrada de vitamina D? eu acredito que não, tá? Nunca vi um estudo muito profundo disso, mas pelo que eu entendo, ele vai só proteger de raios que faz mal pra gente, entendeu? Então, os raios ultravioletas, né? Que o protetor solar faz. Eu acredito que não tem problema, tá? Até porque, se você for pegar a vitamina D, você vai pegar num horário que não é aquele sol cáustico, né? De meio-dia. Você pega nas primeiras horas do dia, né? Eu, na verdade, nunca vi falar. Eu até vou verificar isso, tá? Mas eu acredito que não tenha problema, tá? Muito Até porque, obrigada, professor. até porque o protetor solar, ele não impede tudo, né? Vamos lá. Leis da nutrição. Isso aqui é conceitos, teoria, né? Que você vai aplicar no dia a dia, mas não necessariamente só existe esses tipos de fundamentações da nutrição. Lei da quantidade. A quantidade de alimento deve ser suficiente para cobrir as exigências calóricas do organismo e manter o equilíbrio. O balanço energético pode ser positivo ou negativo. Isso aqui é importante, pessoal, por quê? Porque se você consumir mais energia que o seu corpo seja capaz de metabolizar, você vai ter produção de gordura, tá? Se você consumir menos energia do que o seu organismo necessita, você vai ter, além da queima de gordura, você vai ter a utilização de músculo para a produção de energia, que é indesejável, né? E é totalmente indesejável. Lei da qualidade. A alimentação deve ser completa em sua composição, com a finalidade de oferecer ao organismo todos os nutrientes que integram, quando um ou mais nutrientes existe na dieta ou é insuficiente. Caracteriza uma dieta carente. Então, ó, vamos lá por partes. Ó, que interessante. Quando um ou mais nutrientes não existe na dieta ou é insuficiente. Olha só, antigamente, o sal, o cloreto de sódio, ele não era iodado, tá? Existe iodo em alguns alimentos? Existe, mas muito incipiente, muito incipiente. Quanto mais eu me afasto do mar, menos iodo a gente tem na alimentação, nos alimentos. Então, o que houve uma determinação? Colocar iodo no cloreto de sódio. Poderia colocar em outro alimento? Poderia, mas determinou no cloreto de sódio para ficar mais fácil. E aí nós começamos a atender essa necessidade. É importante dizer que o bócio endêmico, que era algo, além de não fazer bem à saúde, esteticamente horroroso, né, hoje quase não se tem mais, por conta do consumo de cloreto de sódio
adicionado com o iodo. Ele fala sal iodado. Lei da harmonia. A quantidade dos diversos nutrientes, componentes da dieta diária deve guardar uma relação de proporcionalidade. Ó, excesso de cálcio, grave aqui, tá? Pessoal, que é uma coisa que não é muito comum em nós, tá bom? Porque os grãos, eles têm pouco cálcio. Tá? E a nossa dieta, ela é granífera, na sua maioria. Ó, vamos lá, trigo. Aí nós temos aí macarrão, pizza, bolo, arroz, feijão. Tá vendo como é que a nossa dieta é bem granífera? Bem granífera. Já, por exemplo, os vegetais, eles são ricos em os vegetais, as folhagens, né? Tipo couve, brócolis e almeirão, agrião, em afins, eles têm uma quantidade maior de cálcio. Eles conseguem atender a toda a necessidade? Não conseguem, tá? Não conseguem. Aí, além de... então, o que as pessoas podem fazer? Ou comer produtos lácteos, né? Ou fazer uma suplementação de cálcio. Quando eu faço essa suplementação de cálcio, se ela for exagerada, tá? Na hora da absorção, o mesmo sítio ativo da absorção do cálcio é do zinco. Então, se eu tenho um monte de cálcio, e as nossas dietas são pobres em zinco, na verdade, se eu tenho pouco zinco, o sítio ativo, ele, por probabilidade, ele vai absorvendo mais cálcio e ficando o nosso amigo zinco deficiente. Então, se eu não coloco em quantidades adequadas, um excesso de um vai prejudicar a absorção de outro. Aí a pessoa está comendo zinco, mas ela está apresentando deficiência de zinco. Uma das características da deficiência de zinco que não é muito comum, mas tem, a pele começa a rachar, começa a dar problemas de pele, tá? E é a coisa mais evidente, tá bom? Entenderam, Rubem? Entendi, professor. Ficou claro? De agora em diante, você não vai fazer mais super adição de cálcio, né? Tô brincando com você, tá? Vamos lá. Lei da adequação. A alimentação deve respeitar as condições de cada indivíduo. Aí nós podemos falar até uma coisa interessante. Por exemplo, se você, quando é jovem, tá? Você precisa de uma demanda muito alta de energia? Precisa. Você tem crescimento. Precisa de uma demanda muito alta de proteína? Precisa. Tá? Mas, com o passar da idade, você não precisa dessa demanda muito alta, porque você não está, primeiro, crescendo, desenvolvendo, tá? E também a sua atividade física é menor. Por isso que muitas vezes nós temos que mudar os nossos hábitos, porque a gente quer continuar comendo a mesma coisa, e começar a fazer uma atividade física. Tá? Então, aí nós temos a questão dos estados fisiológicos, climas, hábitos, poderes aquisitivos e disponibilidade de alimentos. Isso é interessante até econômico, né, professor? Hoje em dia, os nossos alimentos, eles não estão baratos, né? Eu, por exemplo, que vou no supermercado, assim, às vezes eu fico assustado de uma semana para outra. Por exemplo, essa semana eu fui comprar batata, estava caríssimo. Eu falei, caraca, eu não vou comer batata, né? Eu vou comer mandioca. Mas também não tá caro, então, sei lá, vou comer macarrão. Então, a gente tem que fazer essas adequações aí, tá? Estão entendendo, galera? Olha, professor, Sim, por enquanto tá professor. entendendo. Ah? Fala, meu. Estamos entendendo, sim.
Oh, maravilha. Deus é bom. Estão dando sabedoria nas minhas falas e no seu entendimento. Classificação dos nossos alimentos: vegetal, animal e mineral. Eu, Dorival, imagino que as nossas dietas têm que ter vegetais, tem que ter animais e tem que ter mineral. Tem uma galera que acredita que não, por questões humanitárias, por questões religiosas, principalmente. Tá? De acordo com a classificação química, nós temos alimentos orgânicos e inorgânicos. Quem são os orgânicos? Glicídio, proteína, lipídio e vitaminas. Os inorgânicos, minerais e água. Vamos fazer uma pergunta para vocês bem clara aí. Quem são os glicídios? Dá um exemplo aí pro titio. Ninguém sabe um alimento que é glicídio? Glicídio é... Ah, não sei, não tô lembrando agora. Um alimento rico em glicídio é o nosso caldo de cana, sacarose, caromício. Sacarose. Sacarose é um glicídio, tá? Açúcar é um glicídio. O açúcar cristal que você vai lá no mercado, ele é um glicídio. Um exemplo de alimento proteico, a carne. Um lipídio, manteiga, margarina, por exemplo. E aí as vitaminas, elas vão estar envolvidas nisso aí, tá? A não ser que você vai comer um suplemento vitamínico. Mas, por exemplo, você tem alimentos que vão ter bastante vitaminas. Agora, vamos classificar eles de acordo com energéticos, plásticos e reguladores. Quem são os energéticos? Só um detalhe, pessoal. Tem algumas classificações que, em vez de falar plásticos, fala proteicos, tá? Mas vamos lá. Energéticos. Assegura ao organismo a temperatura suficiente para a manutenção do calor. Isso é fundamental em nós, essa regulação do calor. E a produção de energia necessária para as funções do organismo em atividade e ou repouso. Essa função é assegurada pelos carboidratos, prioritariamente, tá? Depois pelos lipídios e depois pelas proteínas, tá? A última coisa que a gente quer é utilizar fonte de energia de proteínas. Por quê? Quando eu vou fazer isso, ela tem que ser uma maneira de rebote, vamos dizer assim. Não uma maneira prioritária. Plásticos mantêm os processos orgânicos de crescimento, desenvolvimento e regulação de tecidos. São elementos básicos para a estruturação celular e é desempenhada pelas proteínas, alguns minerais e água. Vamos lá. Um exemplo de um mineral que age de maneira plástica, de maneira de construção do nosso organismo. Ninguém sabe? Ou esqueceram? Do que, professor? Ó, vamos lá. Plásticos mantêm os processos orgânicos de crescimento, desenvolvimento e reparação celular. Ou seja, o indivíduo está crescendo ou desenvolvendo.
ou está reparando algo que, por exemplo, você cortou o cabelo, né? Ele vai crescer de novo, não vai? Então você está Vai. reparando esse crescimento. As peles, as células que estão na nossa pele aqui, ó. Eu perdi um bocado de célula aqui, ela vai ser reparada, concorda? Sim. Então ela é desempenhada pelas proteínas. Proteínas é normal. Miosina participa da construção dos nossos músculos, concorda? Sim. Agora, em minerais, qual que é um que participa em grande quantidade para construir parte do nosso organismo? Cálcio? Cálcio, parabéns. Deixou o professor mais feliz. O cálcio, ó, ossos, dentes, né, principalmente. Mas o cálcio também age de maneira reguladora, tá? Por exemplo, não existe contração muscular sem cálcio. Não existe coagulação sanguínea sem cálcio. Tá? Pode falar assim de maneira bem clara. E a água? Tá? Como a água também ela tem uma construção plástica. Se a pessoa sente ficar desidratada sem água, ele vai murchar, né? Fica horroroso, né? A pessoa desidratada fica horrorosa. A pele fica rachando e assim por diante. Reguladores também podem ser considerados catalisadores, mas nem sempre catalisadores, tá? Favorece a aceleração das reações e as atividades biológicas. É proporcionado por vitaminas e minerais. Vamos lá. Existe coagulação sanguínea sem vitamina K? Não existe. Por isso que quando você está tendo uma hemorragia, rapidamente se aplica a vitamina K em você. Rapidamente. Então, a gente tem as questões reguladoras. Então, está bem claro aqui. A maioria dos alimentos preenche mais que uma função, porque são misturas de substâncias químicas. Senhoras e senhores, tá? Nós vamos encerrar por Professor, aqui. rapidinho, uma dúvida. O potássio, o pessoal fala para diminuir cãibras, né, para quem faz exercícios, recomenda-se muito o uso de banana. O que influencia o potássio no nosso organismo? O potássio ele influencia em várias coisas, tá? Mas em especial nas contrações musculares você utiliza o cálcio, porque quando você tem uma contração e um relaxamento muscular, você vai ter hora entra cálcio e sai potássio e cloreto de cloreto. Então, nessas ações, depois eu vou pegar essa contração muscular e mostrar detalhe por detalhe o que vai acontecer com esse potássio. Mas, assim, quando a gente fala de regulação de minerais, é porque um entra e o outro sai da célula para fazer a contração muscular. Eu, sinceramente, eu acho que se tiver uma câmara muscular, você não vai resolver com o problema de cálcio, de banana. Você vai ter que comer muita banana durante muito tempo para você tentar resolver esse problema. Mas o que mais acarreta câimbras mesmo é a falta de oxigenação sanguínea. Tá? Porque você tem um excesso de ácido lático e aí você não suporta as dores que ocorrem, entendeu? É muito mais por isso do que propriamente uma deficiência de potássio. Mas, obviamente, que praticamente todos esses atletas de alto rendimento, eles fazem suplementação de potássio sem ser de banana, entendeu? Você entendeu, Rubens?
posso até na próxima aula mostrar para você como é Eu que entendi, acontece, professor. mostrar como é que acontece esse mecanismo, tá bom? Pessoal, dúvidas? Outras dúvidas? Não, professor, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então tá Tranquilo. bom. Então vamos lá. Aula que vem a gente encerra, tá? Com... Oi? Oi? Alô? Tá. A gente encerra, vamos fazer um resumão, tá? De tudo dos nutrientes. Na verdade, eu acho que como eu não dei, de repente eu falo sobre minerais, e aí eu aproveito e faço esse exemplo do nosso amigo aí, o Rubem. E aí a gente marca a avaliação. Qual vai ser a nossa avaliação? Vai ser um trabalho, tá? É um trabalho que vocês vão ter um tempo para me entregar. Podemos combinar assim? Sim, professor, por mim tudo Pode bem. ser. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me encaminhar no privado, que eu estarei totalmente disposto a orientá-los. Foi um prazer inenarrável estar com vocês essa manhã calorenta, né, que está propiciando alguns sucos de cevada para os mais jovens, mais velhos, na verdade, aqueles que têm mais de 18 anos, né? Um abraço a todos, um beijo no coração, fique com Deus, aqueles que são cristãos ou muçulmanos, e aos ateus eu não sei como cumprimentar. Um bom dia. Tchau, tchau, professor. Bom dia. Tchau, 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 tchau. professor. Bom dia. Bom dia.